Então agora vamos entender porque as pessoas precisam de jatinho e gerar favelas, né? Vamos lá na codificação do cérebro, tá? Então a criança, ela foi traída, ela se sente sozinha, olha lá, na chuva, isolada, não tem ninguém para amá-la, né? Então ela entende que ela quer carinho, né? Mas ela foi traída, né? Porque a mamãe trocou ela pelo papai, né? A mãe não está conseguindo nutrir o básico do carinho, não existe ser humano perfeito. Então essa criança está carente, então ela odeia a mãe porque a mãe está traindo ele. Então aí ele vai ativar o quê? Ele pensa que se ele for o herói da mãe, ele vai conseguir nutrir a mãe e a mãe ele finalmente vai conseguir dominar a mãe para atender às suas necessidades. Então ele está lá no isolamento, então surge aqui o herói. O herói, ele é aquela pessoa que está constantemente achando que vai criar uma novidade que vai torná-lo mais poderoso, acionado pela carência na infância. Elon Musk, Mark Zuckerberg, chinês, ixi, a China tá um monte. Então, nasce o herói, que vai representar depois a avalanche de pessoas que têm as mesmas engrenagens. O governo usa o herói e os poderosos que estão atrás do governo, dos gênios, usa aí e se torna muito mais poderoso ainda. Pior é isso, né? Então, aí o que você tem aí, nasce o herói para se vingar da mãe. Só que essa vingança está atribuída também à ordem sexual, né? A criança sente que a mãe tem uma similaridade maior com a menina. E ele quer aquele mesmo nível de afeto porque é criança. Então a menina, a menina em relação ao pai, apesar de que a menina sofre menos porque o carinho inicial é da mãe, né? Porque a mãe é alimento, então a menina sofre menos, então o macho sofre mais com a questão afetiva. Então ele tem uma tendência maior de guardar ódio inconsciente, formatando a sua personalidade como caçador. Então logo eu, nesse meu deserto, vou achar alguma magia, né? Vou achar uma bicicleta para chamar a atenção da mãe, eu sou especial. Vou achar um carro que ilumina, vou achar uma luz, vou achar o anel do Lanterna Verde e vou me tornar muito famoso. Aí eu vou levar minha mãe, deslocado para uma mulher, né? E mostrar para ela toda a minha superioridade, genialidade diante de todos os outros machos, que é a figura do pai. Então o cérebro fica formatado assim. É assim que se rege a humanidade atual, desses bilionários que geram favelas. Está vendo a favela e ainda continua morando em castelos, porque não evoluiu, está escravo da infância, do menino especial, que precisa ter poderes, dinheiro e engenhosidades para levar a mãe para o castelo, numa figura deslocada, se vingar dela usando o sexo, porque ele foi reprimido porque achou que tinha pipis, né? Porque a mãe dava carinho para ele, trauma da castração, dava carinho para a menina. Ele via que existia uma diferença do afeto, porque a mãe lá no inconsciente é alimento, a mãe é prioridade, o pai funciona também, no caso da menina, né? Por isso que muitas mulheres acham que o homem só pensa em bunda, né? Então aí você tem aí a codificação do cérebro dentro do estágio primitivo evoluído ainda. As pessoas vão falar assim, eu tenho um carrão, você não tem, mal sabem que isso é uma estratégia de defesa da criança para se vingar da mãe e também opostamente conseguir nutrir os desejos da mãe a fim de querer ter afeto, que é o foco central de todo o cérebro humano. Tudo que todos fazem, seja castelos, é por afeto, porque afeto simboliza fome. Porém, alimento você já está comendo. Falta o quê? Afeto no seu cérebro. Para isso gera uma neurose de genialidade que sustenta o seu ego e você se acha superior ao outro. É porque você não estudou mesmo, que não sabe que você é apenas mais uma vítima da falta de desigualdade, da falta de igualdade, vítima, gera desigualdade, tem ódio e seu ego se sustenta na superioridade do seu herói vinculado ao status quo, na perspectiva de se vingar do deslocamento da sua mãe, que é a fome. Esse é o cérebro de milhões que geram favelas e geram desigualdades, porque o gênio insiste em ser o menino especial da mamãe com essas engrenagens que eu falei. Então, quando você vê um Trump, você está olhando um gênio. Quando você vê o Mark Zuckerberg, você está olhando essas engrenagens que codificou o cérebro deles. Principalmente os ricos, né? Que os pais só trabalham e não dão afeto. Então eles se tornam pessoas racionalizadas e se sobrepõem financeiramente diante da miséria de milhões. Ele não enxerga porque o único foco dele é dominar a mãe.
e levá-la para o castelo, que simboliza agora o fracasso dele na infância. Deus é fiel? Esta é a codificação científica do cérebro humano. Deus é fiel.